finalmente encontrou coragem para falar sobre a filha que nunca conheceram. Por 7 décadas, Dona Helena carregou esse peso sozinha, mas quando as palavras finalmente saíram de sua boca trêmula, toda a família percebeu que aquela confissão iria mudar o destino de todos para sempre. O que ela revelou naquela tarde chuvosa de domingo não era apenas um segredo do passado. Era uma verdade capaz de reescrever a história de 3 gerações. A casa da Rua das Acácias, número 47, sempre teve um cheiro especial. Misturava a lavanda do jardim com o aroma doce dos bolos que Dona Helena fazia todos os domingos, tempero de comida caseira e aquele perfume antigo de móveis de madeira que guardavam décadas de memórias. As paredes cobertas de fotografias amareladas contavam a história de uma família grande e unida, mas havia sempre um espaço vazio que ninguém sabia explicar. Um silêncio estranho que pairava sobre certas datas, um olhar distante que tomava conta dos olhos da matriarca em momentos inesperados. Naquela tarde de domingo, 15 de março de 2020, a chuva tamborilava forte no telhado de telhas antigas, enquanto a família se reunia para o almoço tradicional. Helena, sentada em sua poltrona de madeira escura, observava os netos brincando na sala com aquele olhar que todos conheciam bem, mas que ninguém conseguia decifrar. Aos 94 anos, ela parecia mais frágil que nunca. Os cabelos brancos como neve emolduravam um rosto marcado pelas rugas do tempo, mas seus olhos azuis ainda brilhavam com uma intensidade que desafiava a idade. As mãos, antes firmes e trabalhadeiras, agora tremiam ligeiramente quando segurava a xícara de café, mas ainda carregavam a mesma ternura de sempre ao acariciar o rosto dos bisnetos. Carlos, seu filho mais velho de 68 anos, notou que a mãe estava mais quieta que o habitual. Ana, a filha caçula de 59, tentava animar a conversa falando sobre os netos na escola, mas Helena apenas assentia com a cabeça, perdida em pensamentos que pareciam vir de muito longe. Maria José, a filha do meio com seus 63 anos, organizava as fotografias da família quando percebeu algo estranho. Eram dezenas de retratos de batizados, aniversários, casamentos, formaturas, mas havia lacunas nas datas, períodos inteiros sem registros, como se pedaços da vida tivessem sido propositalmente apagados. Foi quando o pequeno Gabriel, bisneto de apenas 6 anos, se aproximou da bisavó com aquela curiosidade inocente das crianças. Vovó Helena, por que a senhora fica triste quando chove? A pergunta simples como uma pedra jogada em águas paradas causou ondas que ninguém esperava. Helena ficou em silêncio por longos segundos, os olhos fixos na janela, onde as gotas escorriam como lágrimas. Sua respiração ficou mais pesada, as mãos tremeram mais que o usual, e então ela fez algo que ninguém esperava. Levantou-se devagar, caminhou até o quarto com passos incertos e voltou carregando uma caixa de sapatos velha, amarrada com um laço de fita azul desbotada. "É hora de vocês saberem", disse ela com a voz embargada, colocando a caixa sobre a mesa da sala. "Eu carreguei isso sozinha por tempo demais." A família se reuniu ao redor, o coração de cada um batendo mais forte. Carlos segurou a mão da mãe. "Mãe, a senhora não precisa." Mas Helena balançou a cabeça com firmeza. "Preciso sim, filho. Antes que seja tarde demais. Antes que eu parta e leve essa verdade comigo para o túmulo." Com mãos trêmulas, ela desatou o laço que mantinha a caixa fechada há décadas. O cheiro de papel antigo se espalhou pela sala quando a tampa se abriu, revelando cartas amareladas, fotografias pequenas em preto e branco, um sapatinho de bebê minúsculo e uma certidão de nascimento dobrada com cuidado. Os filhos se entreolharam, confusos e apreensivos. Ana foi a primeira a perguntar: "Mãe, o que é isso tudo?" Helena respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas profundas. "Vocês tiveram uma irmã", disse ela, a voz quase um sussurro. "Uma irmã mais velha que vocês nunca conheceram. Ela se chamava Isabel e seria a primogênita desta família." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maria José levou a mão à boca. Carlos arregalou os olhos. Ana sentiu as pernas fraquejarem. As crianças, mesmo sem entender completamente, perceberam a gravidade do momento e ficaram quietas. Mas o que Helena contou em seguida foi ainda mais impactante. Era 1949. Ela tinha apenas 17 anos.
e o Brasil vivia tempos difíceis. A família era pobre, muito pobre. O pai de Helena, um homem rígido e tradicional, havia arranjado um casamento para ela com um comerciante mais velho da cidade vizinha. Mas Helena estava apaixonada por João, um rapaz humilde que trabalhava na oficina mecânica da cidade. Eles se encontravam em segredo, sonhando com um futuro juntos, até que descobriram que ela estava esperando um bebê. Naqueles tempos era diferente, explicou Helena, as lágrimas começando a rolar pelo rosto enrugado. Uma moça solteira grávida era a vergonha da família inteira. Meu pai disse que preferia me ver morta a desonrada. João quis assumir a criança, quis se casar comigo, mas meu pai não permitiu. Disse que um mecânico sujo de graxa nunca seria genro dele. A dor na voz dela era palpável, como se estivesse revivendo cada momento daqueles dias sombrios de 7 décadas atrás. O que aconteceu depois partiu o coração de todos na sala. O pai de Helena a mandou para longe, para a casa de uma tia distante em outra cidade, com a desculpa de que ela ia ajudar com os cuidados de um parente doente. Lá, longe de todos os conhecidos, ela viveu os 9 meses mais solitários de sua vida. João tentou encontrá-la, enviou cartas através de amigos, mas o pai de Helena interceptava tudo. Ela deu à luz sozinha, numa madrugada fria de julho de 1950, com apenas a ajuda de uma parteira local. Isabel nasceu perfeita. Helena continuou, sua voz embargada de emoção. Cabelos escuros como os meus, olhos grandes e curiosos. Ela me olhava como se soubesse que éramos uma só pessoa. Por 3 dias, eu a tive nos meus braços. 3 dias que valeram por uma vida inteira de amor. Mas a realidade cruel logo se impôs. O pai de Helena apareceu na casa da tia com uma solução definitiva. Havia uma família rica de fazendeiros que não podia ter filhos e estava disposta a adotar uma criança, desde que fosse um acordo fechado, sem possibilidade de arrependimentos ou contatos futuros. Eles me tiraram ela dos braços. Helena soluçava agora, as palavras saindo com dificuldade. Eu gritei, implorei, me agarrei nela, mas meu pai disse que era isso, ou ele me deserdaria, e nunca mais poderia voltar para casa. Eu tinha 17 anos, não tinha para onde ir, não tinha como sustentar uma criança sozinha. Naqueles tempos, uma mulher solteira não tinha escolhas. O sapatinho de bebê que estava na caixa foi colocado delicadamente nas mãos de Ana, que não conseguia parar de chorar. Mas a história não terminava ali. Helena contou que voltou para casa um mês depois, fingindo que tinha cuidado de um parente doente, mas seu coração havia ficado para trás. O casamento arranjado aconteceu 6 meses depois, e ela se tornou esposa de um homem que nunca amou, mas que foi gentil e a respeitou. Com ele, teve os 3 filhos que estavam ali na sala, mas nunca conseguiu esquecer da primeira filha. Todos os anos, no dia 15 de julho, aniversário de Isabel, eu acendida uma vela e rezava por ela. Helena revelou. Por isso eu ficava triste nessa época. Por isso eu olhava pela janela quando chovia, lembrando daquela noite em que ela nasceu. Por isso eu sempre fazia bolos demais aos domingos, como se estivesse esperando mais alguém chegar. Os pedaços do quebra-cabeça finalmente se encaixavam na mente dos filhos. Os silêncios inexplicados, a melancolia em certas datas, a generosidade excessiva com crianças necessitadas, tudo fazia sentido agora. Carlos, com lágrimas nos olhos, perguntou: "Mãe, a senhora sabe o que aconteceu com ela? Se ela está bem?" Helena assentiu devagar. Durante todos esses anos eu guardei o endereço da família que a adotou. Nunca tive coragem de procurar, mas sempre soube onde ela estava. Ela pegou um papel amarelado da caixa. Isabel cresceu numa fazenda próspera, se formou professora, se casou, teve 4 filhos. Ela mora a apenas 2 horas daqui, no interior. Seu nome agora é Isabel Maria Santos da Silva. O que Helena contou em seguida chocou ainda mais a família. Há 6 meses eu soube que ela estava procurando pela mãe biológica. Uma assistente social me procurou. Disse que Isabel queria muito conhecer sua família de origem, mas eu tinha medo. Medo de que vocês me julgassem, medo de que ela me rejeitasse, medo de mexer numa ferida que nunca cicatrizou direito. Ana se levantou e abraçou a mãe com força. "A senhora podia ter contado antes, mãe. Nós entenderíamos. Mas a maior surpresa ainda estava por vir."
Helena pegou uma carta recente da caixa datada de apenas 2 semanas antes. Isabel escreveu esta carta. Ela diz que sempre sentiu um vazio no coração, que sempre soube que foi adotada e que perdoou tudo antes mesmo de saber a verdade. Ela quer muito conhecer a família biológica, quer conhecer os irmãos que nunca soube que tinha. A carta, escrita com letra cuidadosa, dizia: "Para minha mãe do coração, sei que você teve suas razões. Eu tive uma vida boa, mas sempre faltou um pedaço. Gostaria de completar essa história antes que seja tarde demais." Maria José segurou a carta com mãos trêmulas. "Mãe, isso significa que nossa irmã quer nos conhecer?" Helena assentiu. "Ela mora em São João da Boa Vista. É viúva. Tem netos da idade dos nossos bisnetos. A assistente social disse que ela parece muito comigo quando era jovem." O pequeno Gabriel, que tinha feito a pergunta inicial, se aproximou da bisavó. "Vovó, então vamos conhecer a tia Isabel?" Helena sorriu através das lágrimas. "Se vocês quiserem, se vocês me perdoarem por ter guardado esse segredo por tanto tempo." Carlos não deixou ela terminar a frase. "Mãe, não há nada para perdoar. A senhora fez o que pode numa situação impossível. O que importa é que agora podemos consertar isso." Ana concordou, limpando as lágrimas. "Vamos buscar nossa irmã. Vamos conhecer Isabel. A família vai estar completa finalmente." Maria José já estava pegando o telefone. "Eu vou ligar para a assistente social agora mesmo. Não podemos perder mais tempo." E foi assim que naquela tarde chuvosa de domingo, depois de 70 anos de silêncio e dor, Helena finalmente se libertou do peso que carregava. A verdade doía, mas também trazia esperança. A filha que ela havia perdido queria voltar. E os filhos que ela teve entenderam e perdoaram a escolha impossível que ela teve que fazer numa época em que as mulheres não tinham voz nem vez. Uma semana depois, num sábado ensolarado, Isabel chegou à casa da Rua das Acácias, número 47. Aos 70 anos, ela era uma versão mais velha de Helena, com os mesmos olhos azuis e o mesmo sorriso gentil. O encontro foi emocionante, cheio de lágrimas, abraços e palavras de perdão. Isabel trouxe fotografias de sua vida, mostrou os filhos e netos que Helena nunca conheceu e preencheu as lacunas que sempre existiram na história da família. "Eu sempre soube que você me amava", Isabel disse, segurando as mãos da mãe que a gerou. "Mesmo sem nos conhecermos, eu sentia esse amor. E agora entendo por que choro toda vez que chove em julho." As duas riram através das lágrimas, reconhecendo uma na outra a saudade que sempre carregaram. Nos meses que se seguiram, a família se reuniu para recuperar o tempo perdido. Isabel se tornou parte integral da rotina dominical. Suas histórias preencheram os silêncios que sempre existiram. Seus netos brincaram com os sobrinhos que nunca souberam que tinham. Helena, finalmente livre do peso do segredo, pareceu rejuvenescer. Seu olhar ficou mais brilhante, seus sorrisos mais frequentes, suas histórias mais completas. 2 anos depois, quando Helena completou 96 anos, toda a família estava reunida para comemorar. Isabel estava lá, parte indissociável da celebração, como se nunca tivesse faltado. Na mesa, havia um lugar a mais, mas agora não era um espaço vazio. Era o lugar de alguém que finalmente havia voltado para casa. Helena, cercada pelos 4 filhos, pelos genros, noras, netos e bisnetos, fez um discurso que ficou gravado na memória de todos. "A vida me ensinou que às vezes precisamos fazer escolhas que doem na alma, mas também me ensinou que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de voltar. Isabel, minha filha do coração, você sempre esteve aqui", ela disse, apontando para o peito. "E agora está aqui também", completou, abrindo os braços para abraçar a filha que perdeu e reencontrou. A história de Helena nos ensina que alguns segredos são pesados demais para carregar sozinhos. Nos ensina que o perdão tem o poder de curar feridas antigas e que nunca é tarde demais para reconectar laços que o tempo e as circunstâncias separaram. Nos lembra que as escolhas difíceis nem sempre definem quem somos, mas como lidamos com as consequências dessas escolhas pode transformar dor em amor, separação em reencontro, silêncio em celebração. Hoje, a casa da Rua das Acácias, número 47, não tem mais espaços vazios nas fotografias. As paredes contam a história completa de uma família que se reencontrou, de um amor que sobreviveu a 7 décadas de separação.
de uma verdade que machucou, mas que também libertou. E quando chove em julho, Helena não fica mais triste. Ela sorri, lembrando que foi numa noite chuvosa que sua primeira filha nasceu. E foi numa tarde chuvosa que finalmente conseguiu falar sobre ela. Se você tem segredos pesados no coração, lembre-se da história de Helena. Se há verdades não ditas na sua família, talvez seja a hora de encontrar coragem para falar. Se existem pessoas que você perdeu pelo caminho, saiba que nunca é tarde demais para tentar reconectar. O tempo pode ser cruel, mas o amor verdadeiro é mais forte que qualquer circunstância. Conte nos comentários. Você já guardou algum segredo que pesava em seu coração? Já viveu uma situação parecida com a de Helena? Compartilhe sua história, pois às vezes dividir a dor é o primeiro passo para transformá-la em cura. Se inscreva no canal para mais histórias reais que tocam a alma e nos lembram que todos nós temos muito mais em comum do que imaginamos. Deixe seu like se essa história tocou seu coração e compartilhe com alguém que precisa saber que nunca é tarde demais para o perdão e o recomeço.